Hoje eu quero falar um pouquinho sobre insegurança. Eu recebi uma pergunta na caixinha e bateu muito com algumas questões que eu também tenho comigo mesmo, que eu já trabalho comigo mesmo, e eu quis trazer aqui para aprofundar, para deixar no feed, porque os stories acabam sumindo em 24 horas, né? Então, a insegurança, né, esse medo, essa insegurança de tomar decisões, de não saber o que fazer, ela é muito comum, né? E normalmente a gente precisa olhar um pouquinho para o nosso histórico de vida, a nossa história de vida, né? Porque provavelmente você foi uma criança que não se sentiu acolhida, uma criança que não se sentiu protegida, que provavelmente ocorreu algum episódio em que você se sentiu que os seus pais não te olharam como você gostaria, isso numa visão de uma criança lá atrás. E provavelmente criou-se um bloqueio de um evento lá na infância. E ao longo do seu crescimento, conforme você foi crescendo, foi virando um adulto, vários eventos foi comprovando aquela insegurança de que você não era boa bastante, porque poxa, eu fiz algo e não fui aprovado. Não recebi aquele, nossa, maravilha, você foi uma boa menina. Eu não recebi essa confirmação. Então eu me senti insegura. Será que realmente o que eu estou fazendo está sendo bom? Porque ninguém aprovou o que eu fiz, né? E às vezes a gente tem essa necessidade de ser aprovado pelos outros, de receber o reconhecimento. E aí foi seguindo vários momentos da vida aonde você se deparou com questões em que também você não sentia que era reconhecida, que alguém ia te parabenizar por algo que você fez. E então você foi ficando sempre com dúvida, duvidando de si mesmo. Será que eu sou boa mesmo? Será que isso que eu estou fazendo tá ok? Muitas vezes pode ser que você, ao tentar fazer algo, foi repreendida pela sua mãe, pelo seu pai, por alguém da sua criação. E isso criou, se eu fiz isso e levei uma bronca, eu não vou fazer mais, né? Porque isso não é bom. Então foi se criando toda uma história inconsciente, né? São informações que vão entrando lá no nosso inconsciente e ficando escondidinho lá. Então várias questões que foram comprovando isso. E aí ao você se deparar hoje com algumas questões em que você se sente insegura, é como se acionasse um gatilho daquele evento que aconteceu lá atrás e que você se sente novamente insegura. Você pode ser que você nem lembre daquele fato, mas ele tá lá, escondidinho lá dentro de você. E aí você quer agir diferente, eu quero agir com segurança, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas essa eu sei o que eu quero fazer, eu vou fazer, são 5%, que é o que está no meu consciente. Aí na hora que ele desce, ele fala, opa, tem um monte de informação aqui no meu inconsciente, que é 95, mais ou menos 95% da nossa mente é inconsciente. Então assim, são 5% contra 95%. Então quem que vai ganhar? Provavelmente o 95%, que é o mais forte na nossa vida, é o nosso inconsciente. Então, por isso que às vezes a gente passa por muitas situações na vida, não tem coragem de arriscar, às vezes eu quero mudar de profissão e fico insegura, porque, ai, se não for isso, ai, se eu fizer isso e não der certo, e aí trava, vive uma vida toda numa profissão que não escolheu, que não gosta, com medo de tomar uma atitude, insegura, sem saber se aquele é o caminho certo. Aí pode ser num relacionamento, você tá num relacionamento que não é legal, mas você tem medo de tomar uma atitude e, enfim, né? Aí pode acontecer em tudo na vida, né? Num trabalho, poxa, eu devia agir assim, eu devia ter feito assim. Aí você vai criar os seus filhos e eu preciso fazer as coisas do meu filho. Ai, mas será que esse é o melhor pra ele? Será que não é o melhor? Ai, será que se eu fizer tal terapia vai ser melhor pra ele? Ai, mas e se isso? Então assim, vai criando várias situações, né? E nós vivemos como? Bloqueados, com a nossa vida parada, tá? Então isso é bem complexo, porque quase todo mundo tem um pouco disso. Porque a gente não costuma, quando a gente vai criar os nossos filhos, incentivá-los. É importante a gente fazer com que eles estejam seguros deles. Quando eles fazem algo
dar aquela segurança para eles. Isso não quer dizer que os nossos pais foram péssimos por eles não terem feito isso. Porque pode ser que um filho tenha sentido isso e o outro não, porque cada ser é individual. Cada ser tem a sua história, o seu jeito. Então, às vezes, uma frase que fala para duas crianças pode ter atingido uma e não atingir outra, porque depende de como aquela criança recebeu a informação. Então, pode ser que para uma criança a mãe não parar para brincar com ela, não dar atenção ou não parabenizar ela por algo que ela fez. Poxa, minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não... Poxa, ela não gosta das coisas que eu faço. Então, você está sempre ali querendo chamar atenção. Então, não quer dizer que a mãe foi errada. A mãe fez o que ela achou que tinha que fazer. Só que agora, eu como adulta, eu não posso continuar agindo como aquela criança lá atrás. Eu preciso entender que eu cresci e que hoje eu sou uma adulta. E que eu não tenho que continuar com a mesma atitude daquela criança. Que o que aconteceu lá atrás aconteceu e ok, serviu para eu aprender muitas coisas, para eu evoluir, para eu ser o adulta que eu sou hoje, mas agora para eu mudar isso eu preciso agir diferente, eu preciso entender que aquilo não corresponde mais a quem eu sou hoje e fazer essa mudança. Às vezes tem pessoas que conseguem e aí toda vez que vier alguma situação de insegurança vai lembrar disso e começa a mudar, né? Aos poucos vai introduzindo no inconsciente que isso aí não tem nada a ver, não existe mais, agora é diferente. E a coisa começa a mudar. Então dá pra fazer esse processo, esse movimento. É capaz, é possível. Pode ser mais difícil? Pode, porque o inconsciente, ele é a maior parte do nosso tempo. Então a gente age muito no automático. Então quando pensar que não, você já agiu de acordo com aquela informação que tá lá dentro. É possível. Mas a melhor forma de fazer isso é limpar todas esses sentimentos negativos, essas emoções, todas essas coisas que a gente guarda aqui dentro, que faz com que ativa essas emoções no dia a dia, investigar, tentar entender toda essa emoção que carrega, essas histórias, esses eventos, essas questões que me ativa esse gatilho dessa insegurança, desse medo, desse sentimento negativo. Limpar isso tudo e ressignificar, e trazer um novo significado de que sim, você é capaz, você é super segura, que hoje você é uma adulta super segura e pode decidir o que é melhor pra você, você escolhe o melhor pra você, você tem esse poder e que não é mais aquela criancinha lá atrás que não sabia o que queria da vida, que hoje você pode. Então a gente limpa essas informações lá e ressignifica. E aí você vai perceber que aos poucos, quando surgir uma nova situação em que ativaria aquele gatilho da insegurança, será? Não tem nada a ver. E por quê? Porque você não tem mais aquelas informações lá no inconsciente para ativar o nosso corpo a agir diferente. Então, na hora que ele vai comprovar, não tem nada que comprove mais, porque você ressignificou, você limpou aquilo. Então, consequentemente, você vai agir diferente, você vai perceber que você vai agir diferente. Pode ser que tenha um evento, pode ser que esteja um evento que começou muito grande, pode ser que tenha outros eventos menores, pode ser que você não precise lembrar de todos e ressignificar todos, mas talvez tenha um que tem um significado maior, que ao resolver isso daí, os outros perdem a força e as coisas fluem. Então, é muito interessante a gente começar a olhar a nossa vida dessa perspectiva. Cada evento, cada situação. Quando tem algo que eu quero fazer que não está saindo, tem coisa emperrando, é olhar para a situação e ressignificar e mudar. Falar, eu vou fazer diferente. Se está emperrando aqui, eu vou mudar isso. Por que que tá? Quais são as dificuldades? O que está me impedindo de realizar o meu desejo? Quais são essas dificuldades? Quais são os pensamentos? Começar a olhar para isso e ressignificar, limpar, e aí sim você vai poder ter uma vida fluindo melhor, as coisas vão se encaixando, e quando você perceber, você já nem tá mais... Você vai estar mais segura de si, fazendo as coisas por você mesmo. Tá bom? Até o próximo vídeo.